Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar o seguinte tema: o que acontece com o espírito em caso de uma morte precoce? Essa tem sido uma pergunta muito recorrente no nosso canal, pelos nossos membros, então nós desenvolvemos o tema completo para vocês. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a morte precoce ela vai atingir o espírito que está com uma quantidade limitada de tônus vital. E pela lei kármica, lei de ação e reação, vai acontecer alguma coisa que a vida daquela pessoa vai ser ceifada, de repente ainda jovem. E a gente não pode dizer ou prever o que vai acontecer. Isso depende de uma série de fatores, mas supondo o caso de um acidente de carro, tá? A pessoa sofreu um acidente, veio outra pessoa, colidiu com o carro, vamos supor que ninguém tivesse culpa por um motivo qualquer, mas a pessoa do outro carro saiu intacta. Já a pessoa que estava com o tônus vital diminuído pelo processo kármico sofreu o acidente e foi fatal. Logo que o espírito ele desencarna numa morte violenta, seja ela qual for, obviamente ele vai ficar muito perdido, porque foi um golpe muito violento, não deu tempo de preparo. Às vezes o espírito vai achar que está vivo, vai tentar falar com as pessoas, demora um pouco para cair a ficha, e quando é um espírito bem intencionado, né, elevado, que tem uma certa luminosidade, obviamente os seus mentores, guias, familiares vão chegar até esse espírito e tentar encaminhá-lo para a continuidade do outro lado. Agora, supondo que seja um espírito trevoso, um ser desprezível, que pelo processo kármico também sofreu esse acidente. Obviamente ele vai encontrar com os seus iguais. Exatamente no momento do acidente, os espíritos trevosos vão se aproximar e vão levá-lo à força. Então, não há uma via de regra para a gente dizer o que acontece exatamente com o espírito. Mas a gente pode ir evoluindo isso daí em outros aspectos também. É muito importante que diga que no nosso dia a dia nós estamos emanando eletromagnetismo no nosso campo áurico. E esse campo áurico ele pode ser lido por um vidente. E um vidente pode, inclusive, prever se vai acontecer alguma coisa com você num espaço curto de tempo. Se você vai sofrer um acidente, alguma coisa assim. Ou até mesmo se você vai adoecer e, de repente, fazer a transição para o outro lado. Eu, por exemplo, quando eu dou um passe magnético numa pessoa e sinto um tipo de como se fosse um buraco negro que me puxa na direção da pessoa, eu tenho absoluta certeza que aquela pessoa não vai ter muito tempo de vida. E aí é aquela história, né, pessoal? O que é que a gente faz? A gente deve avisar a pessoa ou não avisar? Eu prefiro não avisar, porque essa pergunta, inclusive, foi feita também por alguns membros do canal. A gente deve avisar se a gente tem uma premonição? Por outro lado, também, eu avisei a minha família na morte de um tio meu, por exemplo, que era uma pessoa muito querida, preparei a família e falei, olha, eu tive um sonho premonitório e nesse sonho tinham ondas, essas ondas foram 9 ondas que vinham na direção da casa dele e aí eu previ que ele ia ter 9 meses de vida. Preparei todo mundo, preparei o filho dele e foi bom, pessoal. Por quê? Porque ele estava doente, ele não estava bem. Então, nesse caso, eu até acho bacana, eu acho até interessante, porque a pessoa realmente se prepara. Muitas vezes a pessoa vem fazer uma consulta espiritual e está com um ente querido adoecido e tudo mais, e faz essa pergunta. Será que essa pessoa vai se recuperar ou não? Será que tem salvação? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Então, a gente nem sempre consegue exatamente por isso, por esse processo kármico, essa lei de ação e reação. A lei de ação e reação, tá? É uma das leis universais, né? Para toda ação existe uma reação e para toda reação existe uma ação de igual intensidade e força. Então, nós somos vítimas de circunstâncias. Mas há uma outra pergunta também que fizeram. Se você vê num tarô
que vai acontecer alguma coisa que a pessoa pode se prejudicar, tá? E que de repente pode ser uma coisa fatal. Será que tem jeito de mudar isso? Com certeza, isso também eu explico nas leituras de tarô. Se a pessoa ela tem um determinado tipo de atitude em relação à vida, em relação às pessoas do seu entorno, principalmente a sua família, né? E a sua família mais próxima, marido, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe. Se a pessoa ela tem uma atitude negativa em relação à família, ela está angariando um karma negativo também. E ela está exatamente indo na direção do que o seu ego inferior está levando. Não é isso? Porque o ego inferior é que comanda o quê? Essas impressões, comanda exatamente esses sentimentos inferiores. E o ego superior, quer dizer, o eu da luz, o eu superior, vai na direção da luz. Então você modifica as suas ações, por quê? Porque você não deseja nada de mal para ninguém e muito pelo contrário, você se transforma. Então, o que a gente orienta a pessoa é exatamente isso, essa transformação. Mas será que é fácil? Claro que não é, pessoal, porque muita gente acaba tendo que sempre aprender pela dor, né? É sempre assim, não tem jeito. Enquanto a gente não sente na pele, parece que a coisa não caminha. Senti uma vez, gato escaldado tem medo de água fria, então tá tudo certo. E aí fizeram uma outra pergunta também. Num caso desse aí, do acidente, uma criança, essa criança tem um resgate kármico? Tem, de vidas passadas, e também, se há familiares junto no carro, existe o quê? Um elo grupal, um karma grupal com a família. E se a vida dessa criança, que pode acontecer, né, for ceifada também por conta disso, obviamente há um motivo qualquer, isso já vem caminhando de vidas passadas. Tá? Então aquele resgate veio, ela tem que sofrer esse impacto, essa violência de repente. Por quê? Porque de repente ela propagou aquilo de uma outra forma lá atrás. Então ela está recebendo em energia e de igual intensidade e força. E aí também perguntaram para mim, por exemplo, você faz cura espiritual. Supondo que você faça uma cura espiritual para uma pessoa. A pessoa está mal, ela fica bem. Só que a pessoa, ela não muda a atitude dela. É uma pessoa má, uma pessoa egoísta. Na verdade, ela só queria cura espiritual. Tá? Eu acho meio difícil isso acontecer porque os mentores, os anjos, as entidades que fazem cura espiritual não vão se aproximar muito de alguém de má índole e de baixa energia. Mas supondo ainda que aquela pessoa tenha uma cura qualquer, tá? Fatalmente, no futuro, essa energia que a envolve vai ocasionar uma outra coisa, uma outra doença, algum outro problema que ela vai ter que enfrentar. Ninguém escapa da lei universal de ação e reação. Tá certo? Isso aí vocês não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. Então, pessoal, você conclui o quê? Que não tem obra do acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Sempre tem. Tá? Agora, vamos entrar num outro campo também. Vamos supor aquela pessoa que não se cuida, né? Pega uma motocicleta, sai fazendo roleta russa. Sabe o que é roleta russa com motocicleta? É passar numa avenida movimentada a toda sem frear, né? Então o que está acontecendo? Que a pessoa está pedindo para morrer, né? Está pedindo para sofrer um acidente. E de repente, pum, sofre um acidente, tá? Claro que não foi, ela tentou, ela não estava com intenção de morrer naquele momento. Mas, na verdade, ela tirou a própria vida, porque ela sabia dos riscos, e os riscos seriam muito altos. Então ela tem culpa, sim, nesse momento. E por ter culpa, ela vai para o lado de lá, com uma quantidade de tônus vital que os vampirão vão se aproximar e vão tomar essa energia dela e vão começar a parasitar esse espírito. Isso não tem dúvida, é assim que funciona. Tá? Por quê? Porque quando você vai com baixa densidade energética para o outro lado, espíritos de igual densidade vão se aproximar de você. É por isso que a gente fala, aquela pessoa de má índole aqui, morreu, foi para o outro lado, ela não virou anjo, tá? Ela vai virar, era trevoso em vida, é trevoso também do outro lado.
né? Não muda nada, ninguém se santifica não. E a última pergunta é a ação espiritual. Quando um espírito, ele de repente consegue tirar a vida da pessoa, ele provoca um acidente, né? Ele causa uma doença, alguma coisa, e tira a vida. Como é que fica nesse caso? Bom, nós temos que entender, primeiramente, que se aquela pessoa está sofrendo uma ação espiritual por conta de uma obsessão, de um ataque espiritual, é porque ela deu brecha de alguma forma. Ela não está passando aquilo por acaso. E de repente nessa vida ela não teria feito nada para estar passando por aquilo. Mas em outra vida ela fez. Então ela está sofrendo as consequências disso. Mas o espírito também nessa vida só chegou perto porque a densidade energética baixou, né? E essas pessoas que são escravos do ego inferior abriram as portas e o espírito vem e vem para valer. E quando leva a pessoa embora, a pessoa vai para lá, do outro lado, e vai continuar sendo assediada por esses espíritos. Ah, mas isso aí é eterno? É uma purgação? É um inferno? O que é? Não, pessoal, é até a pessoa entender. A hora que ela entender que ela tem que buscar a luz, imediatamente ela voltar o pensamento, né, para a evolução dela, para a luz, e que ela não quer mais saber daquela vida, imediatamente ela é resgatada. E os espíritos trevosos já não têm mais força para atingir essa pessoa. Mas quando a pessoa provoca, então, né, o caso dos chamados pactos, né, será que é possível? A pessoa que faz o pacto para viver 7 anos na riqueza e depois o capeta vem buscar ela. Isso existe? Entregar a alma? Será que existe? Não existe, pessoal. Por quê? Porque a alma é um bem intocável. A alma é o akasha, é onde estão teus registros cósmicos de todas as suas vidas. Você não tem acesso a isso para entregar para quem você quer. Isso é impossível. Mas você pode ser, sim, escravo de um ser trevoso, como os feiticeiros. Todos esses feiticeiros que abrem portais para essas entidades negativas são escravos dessas entidades. Eles acham que mandam, mas não manda nada. Quem manda é eles, porque eles influenciam a pessoa para as suas maldades, né? E com isso também estão sugando a energia desse ser, né? Isso aí não tem dúvida. Então a pessoa que faz esse tipo de coisa, pacto, na verdade, ela vai ser um escravo desse ser. E pode acontecer sim, se ela mentalizou que aquele ser ia levar, vir buscá-la, levar ela para o outro lado, pode acontecer alguma coisa que ela vai para lá mesmo e vai ser um escravo do lado de lá. É só isso que vai acontecer. E o pior, nem rica ela ficou, nem coisa nenhuma, né? Só sofreu ataque espiritual, mais nada, né? Então é isso aí, pessoal. Por isso que eu sempre digo, né? O que liberta é o conhecimento. Conhecimento é a moeda de troca lá no astral, aqui na Terra, em qualquer lugar. Quando você tem conhecimento, você está na luz, você caminha para frente. Tá certo então, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido nesse vídeo esses assuntos que acho que são pertinentes e interessantes. E se você gostou, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. Aproveitando também para vocês darem uma chegada na nossa loja virtual, maisondelamagie.com.br, onde tem diversos itens, tem os olhinhos, tem os cursos, tá aparecendo aí na tela, tá certo? Então chega lá e confira muita coisa legal, tá bom, pessoal? É isso aí, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to